A maioria das motos que morrem cedo não morrem por defeito de fábrica, não morrem por azar, não morrem porque o universo tem raiva de você. Elas morrem por causa do dono. Pois é, você, seu melhor amigo, o cara que comprou a moto com o dinheiro do 13º, que lavou ela todo final de semana e mesmo assim destruiu o motor em 3 anos porque não sabia de umas coisas bem simples. Esse pistão riscado, esse óleo preto como o café velho de segunda-feira, essa corrente mais enferrujada que a grade da casa da vovó, isso não é sucata. Isso era uma moto que alguém amava e tudo isso poderia ter sido evitado. Hoje eu vou te mostrar os 6 segredos que separam a moto que dura 20 anos da moto que vira peça de museu aos 40.000 quilômetros. E o terceiro segredo? O terceiro vai te dar uma vergonha tão grande que você vai querer ligar para o seu mecânico para se desculpar. Bora lá? Segredo número 1, e esse aqui é o mais subestimado de todos. Todo mundo sabe que tem que trocar o óleo. Todo mundo. Isso não é segredo. O segredo é o seguinte: a maioria das pessoas troca o óleo na quilometragem certa e ignora completamente o tempo. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Você compra um óleo, coloca na moto e o fabricante diz: troca a cada 3.000 quilômetros ou a cada 6 meses, o que vier primeiro. Você lê isso, pensa, beleza, e troca só quando bate os 3.000 quilômetros. Mas e se você andar pouco? E se você usar a moto 4 vezes por mês para ir no mercado? O óleo não sabe que você é um motorista preguiçoso. Ele envelhece de qualquer jeito. É como leite. Não importa se você abriu ou não. Tem data de validade. E tem mais um detalhe que a galera não fala. Uso urbano, aquele trânsito parado, arranca-para, moto esquentando mais do que deveria, degrada o óleo muito mais rápido do que uma viagem na estrada. Você pode fazer 2.000 quilômetros em cidade e o óleo já estar mais destruído do que se você tivesse feito 3.000 quilômetros na rodovia. Esse óleo preto que eu estou mostrando aqui é de uma moto cujo dono dizia que trocava regularmente, trocava na quilometragem certa, mas usava óleo de marca desconhecida, comprado num feirão por R$6, numa embalagem que parecia ter sido impressa na garagem de alguém. Óleo barato hoje é motor caro amanhã. Isso não é frase de efeito, isso é fatura de oficina. E antes que você pergunte, sim, existe óleo errado para cada moto. Viscosidade errada, especificação errada. Você pega um óleo que não é para moto com câmbio integrado e usa numa moto que tem câmbio integrado? Parabéns, você acabou de lubrificar e destruir ao mesmo tempo. É uma conquista rara. Dica prática: siga o manual do fabricante. Aquele livrinho que você nunca abriu e está na gaveta com o manual da TV de 2009. Respeite a viscosidade correta, não inventa. E troca o filtro de óleo junto, sempre, sem exceção. Colocar óleo novo com filtro velho é como tomar banho e colocar a roupa suja de volta. Tecnicamente você se lavou, mas o resultado não convence ninguém. Segredo 2. E esse aqui é o favorito dos apressados. Você acorda, toma o café, sai correndo, liga a moto, acelera fundo porque está atrasado para o trabalho que você odeia e vai embora numa baforada. Parabéns, você acabou de maltratar seu motor do mesmo jeito que quem corre uma maratona logo ao acordar, sem aquecimento, direto da cama para o asfalto, de pijama, no frio. O motor a frio tem um problema básico. As peças metálicas ainda não chegaram na temperatura ideal de trabalho. Elas precisam dilatar. O óleo ainda está mais grosso, mais viscoso e ainda não chegou em todos os pontos de lubrificação do motor. Nesse estado, você acelera forte, o atrito sobe, o desgaste explode e você vai destruindo aos poucos o que deveria durar décadas. É como correr com o joelho quebrado. Você consegue sim, mas você não deveria e vai se arrepender. Agora, a boa notícia: o aquecimento correto não é complicado. Você não precisa ficar meia hora na garagem olhando para a moto como se fosse uma meditação. São 30 segundos, 1 minuto no máximo de motor ligado. Depois é só andar leve nos primeiros minutos, sem arrancar forte, sem giro alto, sem drama. 30 segundos. Você gasta mais tempo que isso escolhendo música no Spotify antes de sair. Não tem desculpa. E para quem tem moto injetada, sim, o sistema eletrônico já faz muito do trabalho por você.
Mas isso não significa que você pode sair arrancando como se estivesse numa largada. O motor ainda precisa atingir a temperatura operacional. O eletrônico ajuda, mas não faz milagre. Milagre é outra área. Dica prática: liga a moto, respira, deixa 30 a 60 segundos. Primeiros 2 a 3 quilômetros, giro baixo, acelerações suaves. Lembra, a moto não é desafeto. Trata ela bem logo cedo e ela vai te tratar bem por anos. Tá, segredo 3. O que eu disse lá na abertura que envergonha. Prepara o coração. A corrente. Sabe o que é incrível? A corrente é uma das peças mais visíveis da moto. Ela fica ali, exposta, dando oi para você toda vez que você olha para o lado. E mesmo assim é uma das peças mais negligenciadas do Brasil. As pessoas passam anos sem olhar para ela. É a peça que mais sofre bullying silencioso no mundo das motos. Tem 3 situações clássicas de tragédia com corrente. Número 1. Corrente seca. Zero lubrificação. Você ouve aquele barulhinho de tic-tic-tic e pensa, é normal. Não é normal. É a sua corrente pedindo socorro em código Morse. Número 2. Corrente muito apertada. Parece que está segura, né? Firme, confiante. Mas corrente apertada demais força o rolamento da roda traseira, força o eixo, cria uma tensão que o conjunto simplesmente não aguenta a longo prazo. É como apertar o cinto de segurança tão forte que você não consegue respirar. Você está seguro, mas está sofrendo. Número 3. Corrente frouxa demais. Essa pula, bate, perde eficiência e no momento de azar pode sair do lugar numa hora muito ruim. Hora muito ruim aqui significa exatamente o que você está pensando. A tensão correta da corrente está no manual. Sim, de novo o manual. Esse livro que você trata como decoração. A folga correta geralmente fica entre 20 e 30 milímetros de movimento vertical. Mas confirma no seu manual, porque cada moto tem uma especificação. Corrente mal cuidada rouba potência, mata o conjunto de transmissão e pode te deixar na mão no meio do nada. E não tem sinal de celular no meio do nada. Isso é fato científico. Dica prática: lubrifica a corrente a cada 500 km, ou sempre que molhar a moto. Usa lubrificante específico para a corrente. Não usa óleo de cozinha. Isso acontece, existem pessoas que fazem isso. Regula a tensão conforme o manual. E quando a corrente chegar no fim da vida útil, troca. Não tenta ressuscitar o irressuscitável. Segredo 4. E esse aqui é o mais filosófico dos 6. A moto fala com você. Ela não fala em português. Ela não vai aparecer e dizer: "Ei, meu carburador está entupido, dá uma atenção para mim." Mas ela fala. Com barulhos, com comportamentos, com sinais que, se você prestar atenção, são óbvios. Barulho estranho que não existia antes. Vibração diferente. Moto falhando em aceleração. Consumo de combustível subindo sem motivo. Vazamento pequenininho de óleo ali embaixo. Um tranco na troca de marcha que antes não tinha. Sabe o que a maioria das pessoas faz quando percebe esses sinais? Aumenta o volume do fone de ouvido. Estratégia incrível, muito eficiente. Funcionou para ninguém ainda, mas boa tentativa. O motor sempre avisa antes de quebrar. Sempre. O problema é que a gente escolhe não ouvir, porque a oficina parece gasto desnecessário. Tá rodando ainda, então tá bom. Esse raciocínio é exatamente o mesmo de ignorar uma dor no peito porque você ainda consegue andar. Oficina preventiva é infinitamente mais barata que oficina corretiva. Deixa eu traduzir isso em dinheiro para ficar mais claro. Uma regulagem de válvulas que você não fez a tempo pode resultar em cabeçote danificado. Cabeçote danificado em motor pequeno já pode custar entre R$800 e R$2.000, dependendo da moto. Uma mangueira de arrefecimento que estava mostrando rachadura e você ignorou pode causar superaquecimento. Motor que superaquece pode empenar o cabeçote. Empenou o cabeçote? Volta para o parágrafo anterior. Pequeno problema, mais tempo igual a grande problema. Essa é a matemática da negligência. Não reprovei em matemática para fazer as contas erradas. Dica prática: quando notar qualquer coisa diferente, não espera virar rotina.
Encontre um mecânico de confiança. Sim, eles existem. São raros como Pokémon lendário, mas existem. Revisão periódica não é gasto, é investimento. Assim como consulta médica de rotina, que você também provavelmente não faz, mas isso é outro vídeo. Segredo 5. E esse aqui tem um inimigo específico. O posto de beira de estrada de visual duvidoso que só você para porque é 5 centavos mais barato. Vamos falar sobre combustível adulterado. Gasolina adulterada existe, é mais comum do que deveria ser, e ela vai causando danos silenciosos no motor que você só descobre mais tarde, quando a conta chegar. O combustível de má qualidade ou com proporção errada de etanol pode causar carbonização, que é o acúmulo de depósitos dentro do motor, especialmente nas válvulas e nas câmaras de combustão. Carbonização é basicamente o motor ficando entupido por dentro. Imagina um cano d'água com ferrugem acumulando ao longo dos anos. Agora imagina que esse cano é o seu motor. Agora chora um pouco. Além disso, bico injetor sujo é outra consequência clássica de combustível ruim. O bico injetor é responsável por pulverizar o combustível de forma precisa dentro do motor. Quando ele entope ou fica com funcionamento irregular, o motor perde potência, consome mais, falha em aceleração. É como tentar fazer churrasco com um isqueiro quebrado. Tecnicamente funciona, mas demora muito e ninguém fica satisfeito. Postos de bandeira são mais fiscalizados. Isso não é propaganda, é dado. A probabilidade de você abastecer com combustível dentro das especificações corretas em postos bandeirados é significativamente maior. Não é garantia absoluta, nada na vida é, mas é uma probabilidade matematicamente melhor. E tem uma dica extra que pouca gente usa: aditivo de combustível. Ocasionalmente, a cada 5 ou 6 mil quilômetros, um aditivo limpador de bico injetor e sistema de combustão pode fazer uma diferença real. É barato, fácil de usar, você joga no tanque antes de abastecer e ele faz uma limpeza no sistema. Seu motor agradece. Ele não vai mandar carta, mas agradece. Dica prática: prefere postos de bandeira conhecida. Se notar que a moto está se comportando diferente logo após abastecer num posto novo, não volta lá. Aditivo limpador de vez em quando não faz mal para ninguém. E nunca, jamais em hipótese alguma, usa combustível de procedência desconhecida. Meu vizinho vende no galão. Não é uma fonte confiável, com todo respeito ao vizinho. E chegamos ao segredo 6, o último, o mais difícil de aceitar, porque esse aqui mexe com o ego. Você tem uma moto de 160 cilindradas. Ela é bonita, ela é sua, você a ama, e isso é lindo. Mas ela não é uma superbike de 1000 cc, e você precisa aceitar isso. Eu sei que dói, mas essa é a verdade. O problema clássico é o seguinte: motos de entrada e médio cilindradas são projetadas para operar numa faixa de uso específica. O motor tem limites de giro que foram calculados por engenheiros que passaram anos estudando aquilo. Quando você pega uma moto de 160 cc e fica no giro máximo o tempo todo, arrancando do semáforo como se fosse classificatória de MotoGP, ultrapassando sempre na faixa do limite, exigindo tudo que ela tem em cada reta, você está pedindo para ela trabalhar na beira do limite estrutural o tempo inteiro. Toda moto aguenta pressão, aguenta tranco, aguenta subida, aguenta peso, aguenta calor. Mas todo sistema tem um limiar, e quando você fica exigindo esse limiar repetidamente, a vida útil cai. Peças desgastam mais rápido, retentores, anéis, rolamentos, tudo vai mais rápido quando o regime de uso é sempre no extremo. É o clássico: a moto foi feita para durar X anos num uso normal, mas o dono resolveu usar no modo vou tirar o máximo dela desde o primeiro dia. Resultado, ela durou X dividido por 3. E o dono ficou surpreso. Mas eu cuidei tão bem dela. Cuidou, mas pediu o triplo. Isso não significa que você precisa andar a 40 km por hora na faixa da direita como uma tartaruga filosófica. Significa que você precisa ter consciência do que a moto foi projetada para ser. Uso esportivo ocasional? Ótimo. Uso na beira do limite como padrão diário? Não.
E tem um detalhe que pouca gente fala. Excesso de peso também é uma forma de exigir além do limite. Levar 2 passageiros mais carga regularmente numa moto projetada para até certo peso total sobrecarrega a suspensão, freios, motor, pneus. Tudo envelhece mais rápido quando a vida é mais pesada. Isso é verdade para motos e é verdade para a gente também. Mas, de novo, esse é outro vídeo. O uso consciente é a diferença entre uma moto que você passa adiante depois de 10 anos ainda rodando bem e uma moto que você vende em 5 anos porque ficou cara demais de manter. Dica prática: respeita a faixa de giro do motor. O contagiro existe por algum motivo. Evita giro máximo como padrão, reserve para momentos específicos. Respeita a capacidade de carga indicada no manual. Sim, de novo, manual. E se você precisa de mais potência de forma consistente, talvez seja a hora de considerar uma moto maior. Mas essa é uma conversa com sua conta bancária, não comigo. Então, 6 segredos. Vamos fazer o resumo dos crimes que você pode parar de cometer a partir de hoje. Óleo. Troca na quilometragem e no tempo. Usa o correto. Troca o filtro junto. Nunca economiza no óleo. Aquecimento. 30 segundos. Primeiros quilômetros suaves. É simples assim. Corrente. Lubrifica, regula, respeita a tensão correta. Ela não é decoração. Sinais. Ouve a moto. Quando ela falar, responde. Preventivo é mais barato que corretivo, sempre. Combustível. Posto de confiança. Aditivo de vez em quando. Nada de combustível misterioso. Limite da moto. Respeita o projeto. Ela tem limite. Você tem limite. Tudo tem limite. A vida é assim. Se você fizer essas 6 coisas, só essas 6, sua moto pode durar 10, 15, 20 anos com muito menos dor de cabeça e muito menos dinheiro jogado na oficina. Não é exagero. É só manutenção básica que a maioria das pessoas ignora, porque ninguém ensinou. Mas agora você sabe, então não tem mais desculpa. Se você quer mais vídeos assim, que te ensinam coisas que fazem sua moto durar mais, gastar menos e te dar menos trabalho, se inscreve no canal. O botão tá aí, é de graça, assim como esse conhecimento que você acabou de receber. E me conta aqui nos comentários, qual desses 6 segredos você não sabia? Pode ser honesto, prometo que não vou julgar. Muito.